Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 26 de janeiro, continua dias muito quentes aqui na capital do Rio Grande do Sul, Forno Alegre, e eu vou conversar com vocês, pelo menos começar o Fora de Curva, com uma conversa um pouco diferentona. Vamos falar sobre o apocalipse? Eu não vou esconder de ninguém. De vez em quando que eu estou querendo me distrair um pouquinho, eu acesso o YouTube e vou procurar aqueles canais sobre profecias, sejam ciganas, cartomantes, babalorixás, enfim. Todo tipo de vidente vai dar uma mensagem a respeito do futuro. E muitas vezes, gente, essas previsões são mais interessantes, pelo menos pelo lado lúdico, do que a própria realidade. Afinal de contas, algo dramático vai acontecer e isso aguça a imaginação das pessoas. É lógico que eu, pessoalmente, não vou acreditar na maioria das previsões. Existem previsões de profetas da esquerda, previsões de profetas da direita. Enfim, todos os profetas vão acabar questionando eticamente a humanidade de acordo com seu ponto de vista e vão determinar o castigo que o futuro vai trazer para quem não faz parte do escopo ideológico que eles tanto gostam. Até parece médiums falando coisas assim, que aquelas pessoas que são golpistas vão arder no fogo do inferno. E outros dizem que os comunistas vão ser exilados para um outro planeta, eu acho que o nome é Quiron, que fica em outro sistema estelar bem longe daqui. Talvez eles tenham razão, está na hora de separar essa gente, direita e esquerda, porque ninguém está se entendendo. Mas eu quero falar o seguinte, nenhum desses profetas do Apocalipse adivinhou que o Apocalipse já está acontecendo, já chegou e já está passando. O que está acontecendo, gente? Segundo um estudo feito pela Universidade de Pequim, dois cientistas, um chamado Yi Yang e outro chamado Xia Dong-song, eles descobriram por várias inferências, vários dados sismológicos, que o núcleo da Terra não gira mais como girava antes, está desacelerando e provavelmente parou de girar mais rápido do que o próprio planeta. E ainda, pasmem, a perspectiva de que esse giro do núcleo da Terra feito por, segundo eles, basicamente de ferro e níquel, vai inverter o seu giro. Que bagunça será que vai dar nesse planeta? Pelo que eles falam, nenhuma, isso é um ciclo que foi recém-descoberto de 70 anos, mas é uma coisa mais dramática do que qualquer previsão de apocalipse. E pessoal, eu fiz essa introdução, talvez um pouco longa, para dizer que não são só os místicos que fazem perspectivas apocalípticas para o nosso planeta Terra. Economistas também. Ainda bem que elas não funcionam, concordam comigo? Olha só as frases de duas das maiores autoridades econômicas desse nosso planeta Terra. A Kristalina Georgieva, que é diretora-geral da FMI, ela falou o seguinte, vou ler. Ano mais difícil que 2022, pela desaceleração de Estados Unidos, China e Europa. Opa, é grave. Depois veio David Malpass, quase no mesmo dia, que é o chefão do Banco Mundial, falou que espera-se para 2023 um crescimento do PIB mundial de 1,7%, o mais lento em 3 décadas afora as crises de 2008 e 2020. Vamos lembrar, pessoal, que em média o PIB global cresce de 2,5% a 3% ao ano. E crescer realmente 1,7% é bem abaixo das expectativas. Da onde que eles tiram essas perspectivas? Olha, eu honestamente não sei, mas evidentemente eu busquei, até fiz uma palestra na Associação Comercial de Porto Alegre, tratando dos cenários de 2023 para o mundo, para o Brasil e também alguma coisa aqui para o meu Rio Grande do Sul. E depois me sucedeu o Kleber Benvenu, um dos maiores entendedores de política no Brasil, que fez também o cenário político, é claro, para 2023, com muita coisa esclarecedora. Vocês deviam acessar o site, as mídias sociais dele, porque ele tem muita coisa interessante, produtiva e construtiva para dizer. Mas aí, tanto a Kristalina como o David falaram que 2023 ia ser um ano muito ferrado. Mas por quê? Não sei. Eu fui pesquisar e analisei economia dos Estados Unidos, economia da Europa e economia chinesa. Olhando os 3 polos de riqueza do mundo, lógico que cada um tem seus respectivos problemas, mas em nenhum caso esses problemas são mais fortes
do que as coisas boas que estão acontecendo em termos de desemprego, queda de inflação e perspectivas de crescimento. Então, não existe motivo para tais previsões. Como os profetas de plantão, os analistas econômicos de plantão também falam um monte de besteira e erram várias vezes. A questão é a seguinte: depois de uns dias, a gente esquece o que eles falaram, esquecem os erros, e lá estão eles falando de novo sobre um outro apocalipse que vai acontecer dali a pouco, e não acontece. É lógico que prevendo crise, se cria uma tendência, existe um efeito rebanho que influencia as pessoas e eventualmente pode acontecer alguma coisa negativa, o que não é nada bem para nenhum país, muito menos para o mundo como um todo. Mas olha só, gente, eu estou entrando nesse assunto porque para nós prevermos alguma coisa de ruim no campo econômico, nós temos que analisar o que aconteceu no passado recente e ver se a produção, o emprego e outras variáveis nessa área de estudo realmente estão capengando ou estão com vitalidade. No caso dos Estados Unidos, que é o nosso tema de hoje, o que eu observei? Hoje saiu o PIB do quarto trimestre dos norte-americanos. Ao invés de uma desaceleração, os moradores lá da terra do tio Sam estão se deliciando com uma alta do PIB no quarto trimestre de 2,9%, o que supera as expectativas tão negativas promulgadas anteriormente. E pessoal, vamos analisar China, União Europeia e Estados Unidos. Em todos os casos, a inflação, pelo menos nos últimos meses, está sob controle, acabou aquele surto inflacionário baseado na questão energética e na alimentação, o desemprego em baixa e as taxas de crescimento estão voltando a patamares razoáveis. É lógico que na Europa, por exemplo, que segundo eles já atingiram em vários locais o estado de bem-estar social, o crescimento é um pouco menor, mas essas três regiões que estão puxando a economia global, sim, elas estão retomando vitalidade, como eu já falei da Europa. Estados Unidos acelerou seu crescimento e a China em 2023, agora depois de largar dessas pendengas do fica em casa exagerado, certamente vai revitalizar sua produção. Não vai estar crescendo como crescia alguns anos atrás, de 9 a 12%, mas de 5 a 6% essa economia ainda deve atingir, não esquecendo também a rápida e importante emergência dentro desse grupo da economia indiana. Então, gente, afora algumas tretas que nós temos aí mais geopolíticas e algumas ameaças de alguns malucos que querem explodir o nosso planeta, a economia em 2023 mostra pelos indicadores recentes, do passado recente, que vai muito bem e não existe nada de consistente dizendo que alguma coisa vai provocar uma crise. Alguém pode me contrapor, não, mas lá na China tem a crise imobiliária. Sim, tem essa crise imobiliária, ela está sendo administrada pelo autoritário Partido Comunista Chinês e deve ser absorvida no longo prazo pelos chineses. Nos Estados Unidos e na Europa, falam da crise das .com, aquelas empresas baseadas na internet que cresceram tanto no período de pandemia e agora estão demitindo, mas aí tem dois motivos. Primeiro, as pessoas começaram a sair mais de casa, a frequentar restaurantes, ir nas lojas para comprar suas coisas ao invés de adquirir seus produtos pela internet. Evidentemente, isso inibe um pouco essas .com que viviam ou cresceram muito no período em que as pessoas estavam restritas à sua própria casa, ao seu próprio apartamento. Então, é natural, e acrescentando a isso, nos últimos 2 anos, cresceu como nunca a tal da inteligência artificial. E a inteligência artificial, sim, ela substitui trabalhadores humanos, e é isso que está acontecendo, e é essa a rota da tecnologia, é essa a rota da humanidade. Quando se perde oportunidades no setor, seguramente a própria dinâmica econômica, a própria inovação vai fazer com que outras tantas ou mais oportunidades ainda se abram, e isso é a história da humanidade. Se não fosse assim, o mundo estaria recheado em todos os continentes, todos os países, de uma brutal crise permanente de desemprego. Aí sim, nós estaríamos no inferno na Terra e não estamos.
E algumas outras coisas a respeito do Brasil. Estavam prevendo, no ano passado, um grande apocalipse brasileiro. Vamos lembrar o boletim Focus, feito pelos maiores analistas de plantão, os principais analistas de plantão do Brasil, especialmente provenientes do setor financeiro, falavam no início do ano que a economia ia crescer no máximo 0,5%. E 2022 certamente está fechando em patamares acima de 3%. Mais um outro dado. O mundo não confiava no Brasil. Se o mundo não confiava no Brasil, como é que no ano passado, agora fechado pelo Banco Central, entrou de recursos externos para investimento nada menos do que 90,5 bilhões de dólares? A maior entrada de capital nos últimos 10 anos. Isso acontece por quê? Porque ninguém confiava no que estava sendo feito, ou as pessoas resolveram olhar para o mercado brasileiro com maior seriedade e ver que as coisas aqui estavam e estão sim funcionando. E já que estão funcionando, eu vou falar de novo. Governo do presidente atual, Luiz Inácio da Silva e seus ministros. Não adianta ou não precisa fazer uma contraposição ou um antagonismo político aos avanços feitos pelo governo anterior para fazer uma boa gestão. Isso só vai estragar o que de bom foi feito aqui. Então vamos procurar avançar a partir das coisas boas que estão consolidadas, como redução da carga tributária, menos burocratização, e aí sim, se o governo atual tem interesses de uso diferente do orçamento, faça bom uso deles, mas não estrague a dinâmica da economia privada brasileira. E um outro registro que eu queria falar dos Estados Unidos, as ponto contam todos esses problemas, o Elon Musk de herói está virando um vilão por causa das suas entradas no Twitter, a bagunça aparente que está surgindo naquela empresa, deixou de ser o homem mais rico do mundo, mas olha só, não vamos botar esse cara como carta fora do baralho ainda. A Tesla, que é a principal empresa dele, ao contrário das expectativas, registrou agora, no último trimestre de 2022, o maior lucro da sua história. Foi um ganho de 24,3 bilhões de dólares, um aumento de nada mais nada menos do que 32% em relação ao último trimestre de 2021. É um baita resultado mostrando que ali ainda tem um processo de gestão competente. Apesar dessas oscilações que envolvem o nome do Musk, que realmente é um sujeito bastante controverso, mas que bom que seja assim. Essas pessoas muito normalzonas tendem a ser os chatos que não inovam, não criam nada de novo para a humanidade, apenas continuam o que está sendo feito. E aí, na política brasileira, o discurso continua prevalecendo. Ontem, as bombas dos postos de combustíveis começaram a cobrar mais, em torno de 7,5%, pela gasolina, não me lembro quanto é o diesel, em função de uma alta feita pela Petrobras. Aí tem aquela coisa, poxa, o governo atual não iria permitir que o mercado ou a metodologia usada pela Petrobras para reajuste de preços fosse usada no seu governo, e foi usada. Aí vem a presidente do Partido dos Trabalhadores, foi dar uma explicação a respeito disso, muito próprio. O que ela disse? Isso aconteceu um dia antes do novo presidente entrar, o Jean Paul Prates. Então a culpa não é do PT. Peraí, gente. Certamente o futuro presidente da Petrobras foi consultado a respeito disso e, evidentemente, mesmo que eles façam uma nova metodologia, e eu apoio uma das políticas do Prates, que é tirar dessa contextualização de formação de preço da Petrobras o valor CIF da importação. Isso eu expliquei mais detalhadamente no Fora de Curva anterior. Isso aí deve fazer com que o preço do combustível aqui no Brasil caia, mas mesmo assim, vamos ter vergonha na cara, vamos falar a verdade, vamos parar de fazer enrolação com a população brasileira. O preço subiu porque teve que subir por conta da metodologia ainda em vigor. Vamos esperar criar nova metodologia, vendo o que dá. Espero que ela não seja uma coisa tão populista a ponto de inviabilizar a nossa estatal do petróleo, que, a meu ver, deveria ser uma empresa privada, até para evitar aquele cabide de empregos que novamente está se formando lá. E por fim, gente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, não esqueçam, botando like, inscrição no canal para quem não é inscrito e compartilhamento. Eu quero fazer um comentário político de uma forma mais pura. Olha só, uma das coisas que nós observamos nesse início de governo federal foi uma aliança com o principal líder, acho que dá para chamar assim, não vou ser preso por causa disso,
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o atual governo. Tiveram uma lua de mel, acertaram vários pontos de harmonia para garantir uma governabilidade, porém, o chefe do executivo falou que não devia. Vamos lembrar, gente, Luiz Inácio da Silva, por 2 vezes nessa semana, atribuiu adjetivos não muito agradáveis ao nosso ex-presidente Michel Temer, chamando ele de golpista por ter derrubado Dilma Rousseff. Quem é que não gostou disso? Evidentemente, o ex-ministro da Justiça do governo Temer. Vocês lembram quem era? Exatamente, Alexandre de Moraes. E aí o nosso Supremo do Supremo não gostou da história, o padrinho da vaga dele no STF foi exatamente Michel Temer, ficou desgostoso com essas declarações e determinou o seguinte: senhor Luiz Inácio da Silva, o senhor tem 48 horas para explicar como falou um absurdo desses. Será que a gente está vendo uma história se repetir em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que essa lua de mel, por conta dessa barbeiragem, chegou ao fim? E se chegou ao fim, vai ter novamente desequilíbrio entre poderes? Espero que não seja assim, mas as possibilidades estão lançadas, os dados da sorte foram jogados, e vamos ver como a presidência da República responde a esse ultimato do poder mais poderoso aqui no Brasil, Alexandre de Moraes. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou repetir. Se gostaram, pode deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, que isso aí faz um bem danado pra gente. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.